Bom dia, nós estamos direto da página da IEAD, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pacajá. E hoje a gente vai conversar com o pastor Edilson Serra, que foi o pioneiro na obra de evangelização desta cidade, onde começou o trabalho diretamente da convenção aqui do estado do Pará. Foi o pastor que fundou o trabalho das Assembleias de Deus aqui no município de Pacajá. Chegando aqui no ano de 1975, onde deixou a sua família lá em Belém do Pará e veio sozinho fazer aqui um levantamento da área. E hoje a gente vai saber alguns detalhes com ele. Tudo bem com o senhor? E como foi a sua vinda aqui para o município de Pacajá, no ano de 75? Eu fui enviado pela Convenção do Estado do Pará, do qual eu sou filiado a ela, e a convenção não me enviou para cá para assumir a administração da igreja em Pacajá, porque na verdade naquela época não tinha o campo de Pacajá. Nós viemos para cá em maio de 1975. Aliás, eu vim na frente porque deixei a família em Belém e, como o senhor terminou de frisar, eu vim fazer um levantamento da área. Tá? E fazendo esse levantamento da área, nós começamos a abrir o trabalho aqui diretamente de Pacajá. Quando chegamos aqui, nós não pudemos ficar aqui onde é hoje o Pacajá, porque aqui era uma reserva. Na época, tínhamos aqui somente um barracão de compra e venda de castanha, e o proprietário desse barracão de compra e venda de castanha era o senhor Anselmo, né? E fomos morar então no Bom Jardim, onde ficava 4 casas somente. Um ano depois, nós voltamos ao Pacajá porque houve o acúmulo de pessoas vindo de várias partes do Brasil para aquisição de terrenos aqui para trabalhar, para morar, e nós acompanhamos isso. E desse acompanhamento que nós fizemos, nós nos encontramos aqui com um senhor chamado, que esqueci agora, não sei porquê o nome dele, e ele era o administrador nesse momento do que estava acontecendo aqui. E eu aqui com ele, eu com uma corda na mão, ele também com outra corda. Para quê? Para que servia essa corda? É para que nós pudéssemos medir os terrenos, né, para entregar para as pessoas. No meu caso, como pastor, eu estava com esta corda medindo os terrenos para separar uma casa para a igreja, um terreno para a igreja, aliás, e um terreno para a casa pastoral, né? Tá. E na época em que o senhor veio, em maio de 75, veio mais alguém com o senhor ou foi somente o senhor? Não, eu vim sozinho, deixei minha família, né, em Belém, 7 filhos na época, apesar de eu ser pai de 9 filhos, mas na época eu estava com 7 filhos, deixei em Belém. Tá. A gente está conversando aqui com o pastor e a gente vê que o pastor foi que desbravou essa área vindo sozinho. Eu me admiro a coragem, né? Os homens de Deus sempre mostrando aí as bravuras para fazer a obra com força, com garra, com determinação. Hoje o pastor já está com 77 anos, mas a gente vê que ainda está um homem bem enxuto, né? Vigoroso, pela graça de Deus, né? Quando o senhor chegou aqui, na verdade, isso aqui tudo ainda era uma mata amazônica, ainda sem desbravamento, não é isso, pastor? Inclusive na época, isso aqui, como eu frisei antes, era uma reserva. Hoje, aonde está construído o templo aqui da Assembleia de Deus em Pacajá, era simplesmente matas grandes, e nós fizemos essa derrubada dessas matas aí, e hoje nós ficamos extasiados com o desenvolvimento de Pacajá, né? O templo, e a cidade cresceu. Nós fomos o fundador aqui da cidade de Pacajá, fundador também da Assembleia de Deus, pela graça de Deus, toda a honra para Deus. E aqui era simplesmente isto. Hoje, como frisei, onde nós estamos congregando, o
templo da Assembleia de Deus, era mata, na verdade. Vocês acabaram de ouvir aí o pastor. Pastor, uma pergunta que não quer calar, né? O senhor ainda lembra qual foi a primeira pessoa que aceitou Jesus aqui, com a sua chegada aqui em Pacajá? Não temos lembrança, porque naquela época, pelo fato de nós não termos templos para congregar, nós recebíamos muitas pessoas vindo de várias partes do Brasil com carta de mudança, carta de recomendação, no meio da rua, porque os nossos cultos eram no meio da rua. Agora, só que a evangelização ela foi muito eficiente na época e muitas pessoas aceitavam Jesus mesmo como Salvador, só que nós não lembramos o nome de cada uma e quantas pessoas do culto. O certo é que nós congregávamos ao ar livre e recebíamos as pessoas vindo com carta de mudança de outros estados no meio da rua. Tá. Outra pergunta também, o senhor lembra qual foi o ano e o mês em que o senhor realizou o primeiro batismo em água aqui no Pacajá? Também não lembro, porque nós não temos nada registrado, não temos uma estatística de tudo isso. O certo é que depois que nós congregávamos, passamos a congregar, aliás, no ar livre, como falei, nós fomos congregar na casa do irmão Amado, uma casa de família, e ele nos cedeu a casa dele, e lá nesta casa, eu acredito até que esse irmão Amado com a família foram as primeiras pessoas que aceitaram Jesus como Salvador. E lá nós fomos congregar na casa do irmão Amado. Até que depois, nós, tirando o terreno, como disse, com João Leite, eu lembrei do nome do homem, do senhor João Leite, com aquela corda que nós medimos, tiramos o terreno para a igreja, para aquela pastoral, e que construímos um barraco para congregar. Passamos a congregar já na propriedade da igreja. Depois desse barraco, ele adernou para cair o barraco. Nós pegamos escoras, escoramos o barraco para não cair. E aí depois nós construímos uma casa de madeira, um templo de madeira, aonde é o atual templo de alvenaria hoje. E esse barraco que adernou para cair, transformou-se ali em um local onde se fabricava mesas, cadeiras, cama, pelo senhor chamado João Ovídio. Enquanto isso, nós estávamos congregando no irmão Amado e construindo um novo templo de madeira, onde é o atual de alvenaria. Posso considerar o pastor Edilson Serra um dos heróis da fé, né? Chegando aqui na nossa região para desbravar com muita garra e determinação. Eu falo garra e determinação porque ele deixou sua família em Belém e veio sozinho para uma região que não conhecia, onde ainda estava começando a ser habitada, chegando gente de todas as regiões do Brasil. Não é isso, pastor? Hoje, a região aqui de Pacajá, ela é enriquecida de alimentação, como é o caso do gado. Hoje, essa região ela vive a base vive financeiramente a base da criação do gado. Naquela época que eu cheguei, não tinha nada disso. A primeira alimentação, inclusive minha, da minha família, foi carne de onça. Eu cheguei aqui na casa de um irmão para visitá-la e naquele dia eu cheguei na casa umas 6 horas das 7 da noite e ele tinha morto uma onça. E o jantar dele era onça. Eu vim de Belém, poxa, isso aqui era uma coisa muito estranha para mim. Mas eu comia carne de onça, não gostei muito porque ela é meio aguada, né? Mas comia carne de onça e passamos a nos alimentar de paca, tatu, veado, essas coisas todas, anta e tudo mais, não é? Então, foi assim o nosso batismo de fogo, né, no início. Paulo também, um homem de Deus, ele disse que se fez de tudo para todos, para que por fim chegasse a salvação a todos, né? E o nosso pastor aqui sempre mostrando, mesmo hoje já com 77 anos, 31 anos depois que mudou de Pacajá. Inclusive, enquanto nós não tínhamos casa para morar, nós conseguimos uma casa de um senhor, de um irmão chamado Irmão Brilhante. Essa casa era um casebre bem humilde, com muita deficiência para uma pessoa morar, mas nós aceitamos o desafio, fomos morar lá com a minha família, na época os 7 filhos, né? E coberto de cavaco, e chovendo muito. Na época da chuva nós tínhamos uma bacia para lavar a roupa da família, e nós entrávamos debaixo de uma mesa
com a bacia também em cima das nossas cabeças, porque chovia totalmente na casa. E essa bacia é para nos proteger das goteiras que eram imensas na casa que nós morávamos. Antes disso, nós, quando estávamos no Bom Jardim, porque não tinha lugar para nós morarmos aqui em Pacajá, nós também moramos numa casa de uma irmã chamada Irmã Estel, uma casa do INCRA, e foi a nossa primeira residência, inclusive, lá no Bom Jardim. E lá no Bom Jardim também nós recebemos já tinha um templozinho feito por Altamira, na época do pastor Eliezer Ribeiro. Esse templo era coberto de folha de imbaúba, feito cercado de barro, com buracos nas paredes. Os bancos eram um pé de açaizeiro protegido por uma forquilha. Quando os meninos sentavam, os irmãos sentavam, de repente eles cochilavam as crianças, o pau rolava e as crianças caíam no chão. Inclusive o piso era feito de estrumo de boi. Já pensou o que é isso? Estrumo de boi. E nós estávamos lá ganhando alma. De repente o Senhor nos deu direção. E nós fomos atrás de alguns irmãos muito longe. Descobrimos uma irmã que tocava acordeon, outro que tocava saxofone. E começamos a fazer uma pequenina banda de música. O pastor Firmino veio de Belém, acertou comigo. Eu disse: olha, pastor, eu estou em tal lugar. Ele disse assim: como é que eu devo acertar onde o senhor mora? Eu disse: eu não sei. E o pastor Firmino me deu uma ideia: faça o seguinte, vá no mato, tire um pedaço, uma vara e coloque uma bandeira branca na ponta da vara, enfie na beira da estrada. Quando a caminhonete da convenção passar, que nós virmos essa vara com a bandeira branca, já sabemos que o senhor mora lá, né? E aí, assim foi, a convenção veio, me encontrou ali, e de lá surgiu a ideia de nós fazermos tijolos e com os irmãos, e fizemos uma pequena congregação, isso já no Bom Jardim, enquanto aqui no Pacajá não tinha nada, e fomos morar aqui no Pacajá, voltando à casa do irmão Brilhante, e da casa do irmão Brilhante, que nós colocávamos a bacia para não nos molharmos. Nós estávamos projetando a construção do templo de madeira, aqui é onde é o atual templo de alvenaria. Do templo de madeira, foi um templo bonitinho, por muito tempo ficou, e depois nós fizemos esse templo, que é o templo atual hoje, que parece-me que é 9 de largura por 28 de comprimento, de galeria, tudo de alvenaria. Isso foi feito com a maior dificuldade possível que nós, mas Deus sempre estava abrindo portas para a gente. De repente, nós cobrimos o templo, nós colocamos 31 janelas de vitrô no templo, e daí demos uma parada porque faltou dinheiro. E começamos a orar para Deus abrir as portas. De repente Deus levantou um homem para só ele bancar a conclusão do templo da Assembleia de Deus de Aurora. Esse homem chamava-se João Francisco, que não era crente, mas depois aceitou Jesus como Salvador. A gente fica assim até um pouco meio emocionado, né? De ouvir aqui o testemunho de bravura do nosso pastor. E a gente vê que mesmo criando um paradoxo aqui, apesar da dificuldade, das adversidades, de falta de recursos financeiros, mas a obra não veio parar. A obra continuou e, como ele falou, morando em casas que tinha mais goteira do que telhado, né? Chovia mais dentro do que fora, mas mesmo assim o nosso pastor não desistiu da chamada que Deus tinha com ele, tinha chamado ele para essa região. Então, desde já, pastor, eu lhe agradeço por esse testemunho maravilhoso, que isso tem com certeza impactado vidas aonde o senhor tem passado, e aqui no Pacajá, e vai continuar impactando, porque a gente vê que é um testemunho de fé e um testemunho verdadeiro, um testemunho verídico. E quero dizer para o senhor nunca desistir dessa jornada que Deus tem colocado na sua mão, que um dia o senhor vai receber a coroa da vitória lá no céu, tá? Muito obrigado, Deus abençoe. E quero dizer que nós estamos juntos nessa obra, viu, pastor? Aonde o senhor estiver, Deus vai estar com você, com a sua família. E a família de Deus, ela é grande. Por mais que nós não somos irmãos de sangue,
natural, mas nós somos irmãos de sangue de Jesus Cristo, né? Nós somos irmãos de sangue de Jesus Cristo. Nós estamos aqui com o pastor Moisés Albuquerque, né, fazendo essa obra, e acredito que Deus tem muito a nos recompensar e trabalhar nesta cidade. Um detalhe que é muito importante, nós ganhamos uma família para Jesus, uma senhora, e o marido dela muito assim, contrário à decisão que ela tinha tomado, de aceitar Jesus, e ele, segundo nós tomamos conhecimento, ele revoltou-se e colocou um rifle de papo amarelo chamado lá na parede da casa dele, e disse: o dia que esse pastor levou a minha mulher para a igreja, adentrar aqui na porteira da minha fazenda aqui, eu vou matar ele. Eu tomei conhecimento. Glória a Deus, eu fui lá na casa dele. Fui abrir a porteira da fazenda. Ele me recebeu tranquilamente. Deus abrandou o coração dele. Mandou me sentar, conversamos, tomamos cafezinho. Mandou que eu entrasse na casa dele, oramos juntos. Nada me aconteceu e depois ele aceitou Jesus como Salvador. Amém. Nós encerrando por aqui hoje, desse testemunho do nosso pastor Edilson Serra, que Deus tem usado como um instrumento aqui na terra. Muito obrigado, um abraço a todos, fique na paz. Eu sou Elisael Soares do Nascimento, repórter da IEAD, juntamente com Branco Produções.